Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universo da História. Hoje nós trouxemos um assunto bem legal, né? E para falar desse assunto, que já vocês vão saber qual é, nós convidamos o historiador, pesquisador da Casa da Memória, o Gabriel Paris. Gabriel, obrigado por estar aqui conosco. E o Gabriel, né, ele lá na sua pesquisa, quando ele estava se formando ainda, ele trabalhou com paranismo. Então, para falar de paranismo, nada melhor que o pesquisador, né, que trabalhou com paranismo. Então, Gabriel, mais uma vez, obrigado por estar aqui. E eu queria que, agora de início, você falasse um pouco por que paranismo, né, por que desse movimento paranista e quando surgiu, quem são os seus expoentes, né? Bom, Luiz, o movimento paranista ele nasce nos anos 20 e 30, aqui em Curitiba principalmente, idealizado por Romário Martins, e vem nesse período uma criação de identidade para todo o país, para todo o Brasil, logo depois da proclamação da República, né? Eles buscam, esses republicanos, imagens das histórias do Brasil, como por exemplo o Tiradentes, para reestruturar e fortalecer a identidade. Então é um movimento de criação de identidade. O movimento paranista, ele traz alguns expoentes e alguns personagens, como o João Turim, um dos seus principais personagens, o Lang de Morretes e o Zaco Paraná. Então, a ideia desses pensadores, desses artistas, era solidificar a identidade das pessoas que moravam aqui no Paraná. Mas isso, né, por ser um território amplo e na década de 20 e 30, a informação não era tão rápida como hoje, existiu alguns problemas, como por exemplo, não tinha nada de problema, mas eu vou continuar falando. Tá. Existiu alguma situação do Romário Martins ir para o norte do Paraná e lá ele foi chamado de paranista, né? Não como paranaense. E aí ele captou essa ideia e começou a utilizar para denominar as pessoas que eram desse movimento. Então, eles idealizaram alguns símbolos. Com essa ideia de fortalecer o que era da terra e o que era aqui do estado, eles buscaram a ideia do indígena, os mitos de criação da cidade de Curitiba, né? O ideal do símbolo principal sendo o pinheiro, a araucária, né? Como representante do Paraná e do estado inteiro. E, com isso, trabalharam em cima desses simbolismos. Então, você tem, nessa escola paranista, artistas como Teodoro de Bona, que vem trabalhar com esse ideal de como foi o mito, de como foi a criação da cidade. É interessante, quando a gente fala do pinhão, né, que era o principal símbolo, né? Sim. É que quem anda ali pela Praça Tiradentes e tem a escultura do Tindiquera, né? Tem escrito que Curitiba significa terra de muito pinhão, né? Cidade de muito pinhão. E, então, acho que justamente por isso eles trazem essa ideia da araucária, do pinhão como um símbolo principal, né? Exatamente. A ideia da araucária também e do pinheiro, ele é presente no território do Paraná e também numa faixa territorial do país, né? Então, para esses pensadores, para esses pesquisadores, isso significava que ele era onipresente no estado, estaria aqui, independente deles ou, né, das gerações passadas, ele sempre esteve presente nessa região. Seria uma ideia de trabalhar com esse símbolo, dele solidificar e se manter dentro do estado, né? Esses símbolos nós vemos muito em calçados, né? Isso. Assim, quando nós andamos ali pela 15, né? Ou em praças mesmo, nós vemos muito esses símbolos, até da araucária ou mesmo pinhão, né? Mas esses símbolos, eles ultrapassavam as calçadas, tipo, iam para arquiteturas de casas, roupas. Sim. Chegava a isso também? A ideia do movimento não era ficar somente na parte ideal, né? Era praticar, sim, através da revista Ilustração Paranaense, criada por eles, para divulgar todos esses ideais, os poemas, as artes plásticas, mas também era vista no, literalmente, rosto da cidade. Então, na sua arquitetura, foi uma escola de arquitetura presente em Curitiba. A gente ainda tem um sobrado na Rua 15 de Novembro, que tem a sua arquitetura paranista, mas num sobrado criado e desenhado pelo artista João Turim, a gente consegue perceber muito desse estilo, até neoclássico, com suas colunas, e lá em cima você consegue ver os pinhões, você consegue ver todos esses símbolos presentes nessa arquitetura. Interessante. E hoje em dia, você comentou desse sobrado que tem ali na 15. Além dele, há mais algum assim que seja conhecido, que tem, ou aquele é um dos últimos, assim? É um dos últimos sobreviventes. Então é interessante frisar isso também, né? Você que às vezes está fazendo uma pesquisa sobre paranismo, né? Entender que o movimento não
não frisa somente no símbolo singelo, né? Isso. Engraçado que você encontra até no memorial, acho que já é uma criação, né? Já, com ideia de ser paranista, né? Sim. Uma coisa que eu percebi com o pessoal que é estagiário lá na Casa da Memória, que dentro do memorial, né, aquela coluna no meio, parece que ele imita uma araucária, ele quer dizer que é uma araucária, né? E até nas maçanetas das portas você encontra símbolos paranistas, como o pinhão, né? Então, o movimento aí, ele chega no poema, nas roupas, na calçada, na arquitetura. Sim. É um movimento bem abrangente, né? Sim, bem abrangente. bastante abrangente. E é interessante perceber nessa questão, mas o movimento ele está presente ou ele não está presente, né? A gente consegue enxergar ele em Curitiba. Principalmente em Curitiba. Nas calçadas, sim, desenhadas os pinhões e as rosáceas por Lang de Morretes. Tinha a ideia daquele pinhão ser perfeito, então você conseguiria angulá-lo certinho para os cantos, para as roupas, e assim seria utilizado. Você consegue visualizá-lo por aqui. Mas o pessoal que veio do interior ou presente no interior aprende que esse símbolo, que depois vem ser também a gralha azul, né, fortalecida lá por Poti Lazarotto, esse símbolo, ele é inventado, ele é criado, ele é idealizado, né? Ele é, vamos dizer, estudado na escola, quando a criança lá está aprendendo, né? Você é paranaense por quê? Qual é o símbolo? É a gralha azul e o pinhão. Tem todo esse mito, essa lenda inventada, mas o ponto de partida é nos anos 20 e 30 ali, com o Romário Martins. Inclusive as instituições, né? O Instituto Histórico Geográfico é uma criação do Romário Martins, com a ideia da solidificação da história e memória também do Paraná. Então vamos colocar uma curiosidade aqui, que a hora que o Gabriel foi falar, a gente cortou ele, lá antes de começar o vídeo. Por que é Lang de Morretes? Então, na verdade, o Romário Martins, ele escolheu alguns desses pensadores, né, desses artistas, e mandou para o melhor local de educação que existia no período. Então, eles foram estudar na Europa. O Lang de Morretes, ele foi estudar na Alemanha. E Lang é um nome bastante comum dentro da Alemanha. Então, na sala dele, existiam vários e o sobrenome era trocado pela cidade de onde ele veio. E por isso Lang de Morretes. Que interessante. Então, fica aí uma curiosidade, né? Dentro do vídeo. Bom, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Né? Agradecer mais uma vez pela terceira vez o Gabriel, né? O Gabriel, que é meu chefe, ele não gosta de falar que é meu chefe, mas ele é meu chefe também. Eu não sou. Mas, pessoal, então você que curtiu o vídeo aí, se inscreva no canal, não se esqueça, ative o sininho para receber os nossos novos vídeos, que vem mais vídeo aí depois. Nos siga lá no Instagram, no Facebook. Então, a gente sempre está mandando ali a notificação quando surgem os novos vídeos também. Então, dá um apoio aí pro canal, compartilha com os amigos, professores. Às vezes você precisa fazer um trabalho na escola, precisa apresentar o vídeo, por que não usar o nosso, né? Sim, com certeza. Então, para você, professor, aluno, esse vídeo creio que pode ajudar bastante, né? Então, nós damos uma estudada aí, trouxemos um pesquisador para fazer o vídeo. Então, eu creio que pode ajudar muito você que é estudante, você que é professor, para fazer uma aula bacana aí para os seus alunos. Até mesmo aqueles professores que fazem visita técnica ali no centro histórico, né? É um vídeo que você pode usar para rechear o seu roteiro, né? Falar dos símbolos paranistas, dos postes que tem ali na 15, que tem um peãozinho que fica embaixo, assim, que eu percebi, né? Durante o tempo. Então, se você gostar do vídeo, se inscreva, compartilhe, curta e visite a Casa da Memória também, tem muita coisa interessante lá, né, Gabriel? Exatamente. Visita lá a área de pesquisa, tem muita coisa bacana. Visite as exposições no Memorial de Curitiba, na Casa Romário Martins, tem muita coisa bacana que vai enriquecer muito o seu conhecimento, né? Vai ter coisa para falar aí no jantar de Natal com a família. Então, obrigado, pessoal. E não se esqueçam que até agora também é história.